A paz de Jesus e o amor de Maria. Hoje quero mostrar o início da minha missão. A princípio, vou ler uma passagem bíblica que simboliza tudo isto. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos. Ele confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles, fez-os produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhe contas. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse-lhes, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Senhor, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito mais. Vem regozijar-te com teu Senhor. O que recebeu 2 talentos, adiantou-se também e disse, Senhor, confiaste-me 2 talentos. Eis aqui os 2 outros. Que luquei. Esse aqui que luquei, disse-lhe seu senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito mais. Vem regozijar-te com teu senhor. Veio por fim o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhes, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste, e recolhe onde não espalhaste. Por isso tive medo, e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe seu senhor, servo mau e preguiçoso, saibas que colho onde não semeis, e que recolho onde não espalhei. Devias, por levar meu dinheiro ao banco, e a minha volta eu receberia com juros o que é meu. Tirar-lhes deste talento e dai ao que tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância. Mas ao que não tem, será tirado mesmo assim aquilo que não julga ter. E a esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra do Senhor. Quando Jesus nos dá uma missão, Ele sabe a nossa capacidade. Ele começa com um pouco, por saber que nós temos a nossa capacidade. Então Jesus me iniciou com 2 talentos. O talento de escrever e o talento de dançar. Quem me via na infância sabe disso, o quanto era produtivo.
E agora, mais do que nunca, eu procuro dançar, não é os passos fáceis, é os passos mais difíceis. Por isso que, às vezes, na maná, eu faço o contrário do que muitos. Porque Deus me pede para olhar logo, observar logo os passos que na minha capacidade física não iria ter condições de se realizar. E já o dom da escrita, o Senhor a princípio me deu a missão de escrever sobre o carisma da comunidade que eu participei durante 6 anos. O carisma falando de luz, a luz do mundo. Para mim foi uma experiência inesquecível. E de lá para cá, Deus de vez em quando me manda inspirações. Só que como Deus, eu tenho tanta liberdade com Deus, eu brinco com Deus. Deus, tu me deste o dom pela metade. Por quê? Porque eu escrevo bastante, mas a parte do cérebro que comanda essa região da escrita é muito acelerado. E às vezes eu corto onde as pessoas mais ficam com gosto de ler, que é o final. Então, finalizando, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Pois eu não paro de escrever. É uma inspiração atrás da outra. E o Senhor me mostrou essa passagem que está em Êxodo. Moisés disse ao Senhor: Ah, Senhor, eu não tenho o dom da palavra, nunca tive, nem mesmo depois que falaste ao vosso servo. Tenho a boca e a língua presas. Senhor disse-lhe que deu uma boca aos homens. O Senhor disse-lhe: quem deu uma boca aos homens? Quem o fez um mudo ou surdo, ou faz ver ou faz cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois eu estarei contigo. Quando falares e te ensinareis o que terá de te dizer. Ah, Senhor, disse Moisés, mandai quem quiseste. Então o Senhor irritou-se contra Moisés. Não tem Arão, disse ele, teu irmão levita? Eu sei que ele fala bem. Eis justamente que vem ao teu encontro, e vendo-te e se alegrará o seu coração. Tu lhe falarás, lhe porás a palavra na boca, e quando falaste, eu estarei contigo e com ele, e vos ensineis o que tereis a fazer. É ele que fará o povo em teu lugar. Compreendi que Deus manda os anjos para poder fazer o que eu não faço fisicamente. O Senhor pode devolver a minha mãe, ou pode colocar realmente outras pessoas para corrigir, para perceber o que eu engoli, por não perceber. Mas agora tem uma outra missão que Deus me deu. Às vezes eu me pergunto se eu sou esta pessoa realmente, essa pessoa que deveria levantar esta bandeira. Mas o Senhor diz: eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes. O ano passado sofri porque eu queria realizar 2 missões, 2 sonhos humanos, mas como eu sabia que não podia, eu disse: ô Senhor Jesus,
Mais uma vez estou brigando contigo, mas brigando com amor. Porque tu me permites que eu nade e possa morrer no meio do caminho. Então, em uma noite, o Senhor me fez ver Nossa Senhora junto comigo, lutando contra uma coisa muito perto. Isso foi eu tocar em manhã, quando acordei, tocar em manhã, que o vômito veio para a parede. Aquilo sujo, do mesmo jeito do sonho. Muitos irmãos que veio aqui em casa disse já que foi libertação. Dia depois, eu sonhei com eu sendo esta boneca que está aí na parede. Eu sendo esta médica para ensinar as pessoas. Como um dia eu tive a minha querida avó Laurita, que me ensinou a ter fé. Uma fé inabalável. Uma fé que nada é impossível. Pois de 81 a 96, ela sofria muito e ninguém percebia. Mas o Senhor queria muito mais do que a fé com este símbolo. O Senhor queria que eu falasse da autonomia. Uma coisa que para mim é novidade. Apesar de eu estar querendo superar na minha vida. E eu conversando com um amigo meu, evangélico, grande amigo, ele disse já que eu faço. E a minha esposa também vai ajudar lá. Agora eu te peço que eu possa colocar um elemento a mais. Senhor Jesus, tu és maravilhoso, Pai. Pois quando eu comentei, eu não imaginaria que eu ia conseguir ter este desenho para mostrar a qualquer um. Quando foi no dia 6 de setembro de 2013, eu abri o Facebook. Foi a primeira coisa que eu vi. E eu me perguntava, Senhor, por que esta cadeira? Por que a cadeira de roda está aí? E o Senhor foi me mostrando, já que a sua maior limitação não é a paralisia cerebral. A tua maior limitação é a autonomia que você está conquistando aos poucos. E tu vais ensinar meus filhos. Então eu fiquei refletindo, pensando porque também não parecia a gota de sangue que eu tinha visto também pela boneca que tá segurando a rosa com espinho. E este mês Deus me mostrou, já que o santo que tu consagraste a ela tem tudo a ver. A rosa é Santa Rita e Santa Teresinha, que adorava receber flores. A cadeira de roda é o Santo Papa João Paulo II, que ele usou muito. Santa Giana foi uma jovem abençoada com apenas 19 anos que ela faleceu com câncer. E olha quantos casos me veio já para dar apoio, ternura, tudo que os familiares precisam para superar este mal do século. Então, Senhor Jesus, eu me sinto uma pequenez. Eu me sinto uma pessoa incapaz, humanamente. Mas se o Senhor me pediu para levantar esta bandeira, eu irei fazer. Também o significado dos nomes. Vou explicar.
A Jaque, eu vi em vários sites que o nome Jaqueline significa aquela que supera, aquela que vence, aquela que não consegue ficar parada, que quando tem viagens, ela não perde, se por ela não perde, que sempre curte a vida, e o seu ponto forte no significado é a força de vontade e a perseverança. Já a flor de laranja foi uma irmã que me deu. Uma irmã me mostrou que flor é aroma, é suavidade. E laranja, que benefício que a laranja traz para nós, como a gente sempre sabe. Além do suco, podemos fazer remédio, dar todo tempo, todo período de ano. E o final, ATS é a todo tempo superando a área física, superando a área psíquica, superando a área espiritual, superando em todas as áreas da nossa vida. Hoje, completando um ano da Jaque Flor de Laranja, eu te digo, todos os teus filhos, que por um acaso, vou te dar o exemplo de Santa Teresinha, que Santa Teresinha até os 10 anos não sabia o que é ter autonomia, porque eram as irmãs que faziam por ela. As irmãs penteavam o cabelo, as irmãs vestiam ela, era tudo, era as irmãs que faziam. Hoje vou dar só 3 exemplos das minhas superações. Tive a superação de conversar com manhã, pois os meus sentimentos eu só conversava escrevendo. E desde um episódio que era para mim estar mais afastada do que nunca, foi derrubada esta barreira. Tudo que me acontece, manhã sabe. Tudo que seja bom ou ruim, eu conto amanhã. Não preciso mais do papel, só quando é para fazer declaração de amor. Outro ponto que a Jaque fez na minha vida foi eu reconciliar com todas as frustrações, todos aqueles projetos, tudo que eu queria realizar. Deus me mostrou que é muito superior, é muito inferior do que Ele tinha planejado para mim. E se hoje em dia alguém me perguntasse, Jaque, quer fazer psicologia, que era uma das coisas, mas você teria que renunciar a Jaque, eu diria que não. Pois foi por meio desse símbolo que eu vi a família toda participando no material dela. Todos eles, meu irmão, minha irmã, minhas sobrinhas, manhinha, a família de sangue, como a família que tu me deste. Então, Senhor Jesus, neste momento eu dou o passo inicial, que a Jaque possa ir aonde eu não vou, que o Senhor leve ela nos hospitais de câncer, que o Senhor leve ela nos asilos, que o Senhor leve ela nos presidiários, que o Senhor leve ela em todos os teus filhos, que de alguma maneira tem uma enfermidade. Como a gente traduziu esse banner, este banner está representando como se eu estivesse empurrando ela, dizendo, filha, vai para o mundo,
Ajuda os teus filhos que estão doentes. Tu está aí com o estetoscópio, que é para escutar os corações que estão necessitando. Tu és tudo. Tu és uma médica de todas as profissões. Tu atinge de criança a idosos. Eu só posso te agradecer que todos tenham a paz e a sabedoria de Deus para conduzir a vida. Me desculpe alguma coisa, pois é a primeira vez que eu estou experimentando o celular, gravando nele, mas que todos fiquem na paz e no amor de Jesus. Amém.